Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje a gente está aqui com a Vanessa, né, para compartilhar um pouquinho da trajetória e da experiência dela conosco. Seja bem-vinda, pode se apresentar um pouquinho para nós então. Muito obrigada, estou muito feliz, tá, por estar aqui, porque confesso que é um sonho, porque há um tempo atrás eu sempre falei que eu queria contar um pouquinho, nem que seja, da minha vida, né? Então, meu nome é Vanessa Moraes, tenho 24 anos. Sou natural de Santa Catarina, Caxambu do Sul, mas eu fui embora, né, para Chapecó com o meu pai a partir... Eu não tenho assim bem exato assim, a idade que eu fui morar para Chapecó, né, mas me criei lá, com a minha avó, com meu pai, e assim foi, né. Seguindo os rumos da vida. Isso aí, né. E depois chegou entre os passos. É isso aí. Seja bem-vinda, Vanessa, um prazer conversar contigo também, saber um pouquinho da tua história, né? A gente sabe que tu é bem jovem. Sim. E já tem uma grande trajetória aí no mundo das unhas. É. Então a gente quer saber o que te motivou a transformar em profissão e depois ser especialista nisso. Olha, o que me motivou assim, só de saber que se eu precisar parar, ir no mercado, ou, né, sei lá, dar uma fugidinha, cuidar das crianças, né, e poder sair a hora que eu quiser, né, tipo, eu me organizar com a minha agenda, né, com a minha família. Ter mais flexibilidade. Isso, Isso mais, que te motivou. Isso, que... e ter meu próprio negócio, né, sem precisar, tô tendo que sair, né, e assim logo volto, porque, né, precisar ir no médico, uma consulta, alguma coisa, né, então meu Deus, é vida. Ter, assim, um negócio da gente, né? Sim. É desafiador, mas sempre tem, né, seus benefícios, então acho que a gente tem que se apegar a isso também, né, para continuar seguindo a trajetória, né. Quais que tu julga, assim, serem teus maiores desafios, né, tanto na área, assim, tipo, de empreender, principalmente por ser jovem, ou, né, se destacar nessa área também das unhas, né? Olha, meu maior desafio, assim, desde quando lá eu comecei, é porque eu era de menor. Então, eu tinha uns 12 anos, eu sempre quis fazer um curso de unha. As pessoas me perguntam, como é que você começou? Gente, eu não sei explicar como eu comecei. Então, quando sempre falam que é dom mesmo, porque eu não sei explicar como é que assim comecei a gostar. Foi acontecendo. Foi acontecendo. A minha avó, ela ia em salão de beleza, né? E a usinha dela quem fazia era eu, e foi indo assim, fazia na minha tia, né? E o maior desafio mesmo porque eu era de menor, e eles não davam curso naquela época, não davam curso. E eu nem tinha celular, porque eu tinha o que quando eu queria, né, fazer isso, eu me lembro que eu tinha uns 9, 10 anos. Só que daí fui deixando, né? E depois fui morar com a minha avó, daí fui fazendo mais, né? Vai praticando. Fui praticando, né? E ainda não, tipo assim, eu me lembro daquela época, eu não lembro o nome certo, mas Chapecó, onde tinha os cursos, né? Mas não podia. Tinha que ter, acho que tantos, não aceitava. E daí eu queria continuar com isso, só que eu não ficava tanto, né? Eu pensava, quando chegar a idade eu vou fazer, né? E daí eu comecei a trabalhar no salão de belezas. Então eu trabalhava, trabalhava com as unhas, cabelo, auxiliava. E eu sempre queria, mas não podia, né? E foi ainda assim. Até que chegou na época que eu trabalhava com a Elisana Zamboni, que ela foi esse inicial, assim, da minha carreira ali, que ela me ajudou. Ela tinha contatos, né, conhecia as pessoas. Lá em Chapecó? Lá em Chapecó. Falei, Vanessa, a gente vai conseguir, porque nem o curso de manicure e pedicure eu tinha. Esse curso... E tu não podia fazer? Não tinha. E era quase 5 mil reais naquela época pra fazer. Então a gente conversa ali, conversa lá, até que consegui fazer um cursinho e... né? E foi, aprender o básico pra depois... E até pra ficar certo com ela também, porque como... a Anvisa, essas coisas erradas, assim, a vigilância, precisava ter, e eu não tinha certificado, né? Eu não tinha curso. Então até foi bem difícil aquela época, mas a gente conseguiu, né, fazer esse curso para eu incluir junto com ela, pra gente ficar tudo certinho, né, com a vigilância. Daí eu consegui, e foi aí que foi começando a gostar da implantação em gel. Daí a conversa foi bem engraçado quando eu iniciei assim com os alongamentos, né, tipo... Meio que me traumatizei lá no começo, né? Mas que nada. Mas o desafio, assim, por ser de menor.
Sim. E não tinha, assim, oportunidade, como hoje tem internet, tu pesquisa no YouTube, e eu não me passava na cabeça de pesquisar no YouTube, essas coisas. Que não era tão comum, né? A internet não era tão... Não, e eu tinha um celularzinho de botãozinho ainda, né, e tinha que cada passo colocar crédito, e mas nem lembrava, sabe, mas ia fazendo na avó e na tia, né, e assim ia, né. Mas foi bem difícil. E olha que engraçado, né? Tu não podia fazer curso aquela vez, agora tu dá curso né? Também, né? Isso aí. O mundo dá volta. Isso é verdade. E quando tu percebeu, assim, que a esmaltação em gel poderia ser o teu diferencial? Quando tu fez essa... Então, assim, quando as clientes, elas procuram, qual é o problema delas? Eu quero fazer porque minha unha é fraca, minha unha não dura, minha unha não cresce. E a gente fazia o quê? Alongamento, né? Porque ele é mais prático, ele é mais rápido, né? Tipo, do dia pra noite tu tá de unha grande, né? Então, assim, fui fazendo, só que não era aquilo que eu queria. Uma porque me tomava muito tempo, era 3 horas. Quando eu iniciei, era 6, 7 horas eu fazia um alongamento. Então, até que pegou a prática. Até que eu peguei a prática ali. Tipo assim, eu comecei fazendo na minha amiga, né? Minha melhor amiga ali, que me apoiou no começo, né? Até falei assim, nossa, como ela é corajosa, porque coitada. Uma amiga de verdade, né? Ela vinha 6 horas fazer a unha comigo, era meia-noite, 1h da manhã, gente, ela ia pra casa. Mas as unhas dela eram bonitas, sabe? E daí, na esmaltação em gel, eu fui indo depois, sabe? Mas não dava certo, não durava, como tinha que durar, né? E a gente olhava muito, né? A vida de outras profissionais, como é que fulano dá certo, né? Não dá, né? E daí, ano passado, quando né, eu descobri que eu estava grávida, o que aconteceu? Eu trabalhava com alongamento de fibra de vidro. O alongamento de fibra de vidro, até o que eu vou falar hoje, talvez vai ficar, né, ruim, né, talvez para outros profissionais, mas ele é muito prejudicial para a saúde, por ser a fibra de vidro. Né? Então, nada contra quem trabalha com a fibra de vidro, porque eu sei, eu não posso ser hipócrita, porque eu também, quando comecei, eu trabalhei com a fibra de vidro, foi onde eu cresci, mas hoje, graças a Deus, tem outras opções, né, para trabalhar. Então, não trabalho mais por conta da gestação, mesmo eu usando os equipamentos e peito certinho, ficava voando pela casa, ainda mais eu atendendo em casa. Então depois eu parei e pensei, como é que eu vou fazer com um bebezinho ao redor de mim, com um pó, com fibra de vidro. A cliente ainda não tinha aquela... não ia na cliente, assim, sabe? Tipo, mais quem trabalhava, né? Questão de saúde mesmo, eu resolvi de vez parar com os alongamentos, né? Então, até tem lugares, assim, fora do Brasil que é proibido o uso da fibra de vidro. Então, ela vai nos pulmões, né? São micropartículas de fibra de vidro que entram na pele. Por isso, não sei se vocês já tiveram algumas experiências de coceira, que coça, ou também teve pessoas que fizeram isso, tiveram episódios de alergia. Então, foi uma questão de saúde minha, que nem eu falei, nada contra quem trabalha, né? Então, foi opção minha, questão de saúde, por conta do Victor também. Que nem tu disse, né? Na verdade, quem estava mais exposta era você, né? A gente tem um certo limite, na verdade, né? Porque, na verdade, a gente está exposto a qualquer produto, na verdade. Eu também trabalho, né, com estética, então, enfim, produtos ali, né, cremes e tal, que sempre vem o que a gente compra de confiança, mas tipo assim, né, é testado, é tudo aquilo, mas cada pessoa é única, né? Então existe um limite, uma reação, né? Mas tipo, é como assim, tu disse. Que foi bem difícil parar com o alongamento infantil, porque, cara, eu fazia cada alongamento assim maravilhoso, é o que eu domino super bem, sabe? Sim. Mas só que eu acho que assim, que nem tudo agora, hoje pra mim, é dinheiro. Sim. Então eu resolvi parar, comecei com as esmaltações em gel, e quando comecei lá, né, atrás também, não dava certo. De jeito nenhum, gente, era cliente chamando, mandando mensagem, 3, 4 dias, saiu ponta. E a gente sempre, eu sou bem verdadeira, eu sempre culpava o cliente. Não é ele que cuida, mas não. Existem técnicas, unhas, dia a dia da cliente conta muito. Né? Então, parei com os alongamentos e foquei 100% na esmaltação em gel e o banho em gel, né? Que trabalha 100% com as unhas naturais. Então, teve clientes que nunca tiveram unha grande, hoje tem comigo, sabe? Então, é questão de paciência com a cliente, porque, como eu falei, cada unha tem um jeito, um crescimento. Né? Tem unhas que duram 30, tem unhas que duram 20, tem unhas que duram 15.
Então, quando uma cliente mandava uma mensagem para mim, Vanessa, né, sai uma pontinha, vem aqui que eu arrumo, né? Não ficar batendo boca com a cliente, né? Tipo, o que tu fez, o que é isso, o que é aquilo? Sim. Não, sabe? Hoje eu já procuro já resolver ali, dentro do que eu consigo. Tem às vezes que, né, não cuida bem, enfim, mas acontece, né? Então, agora eu tô 100% nisso. Tem umas técnicas que eu tô ainda estudando, mas não é o meu foco. Faço algumas manutenções de alongamento das minhas clientes, mas não são de fibra de vidro, né? São molde F1, que é 100% gel, tá? Então, a fibra de vidro eu tirei completamente da minha mesa e foquei 100% agora, né, nas unhas naturais. Por conta disso, né? E eu quero pretender ficar assim. Pra mim tá bom. Sim. Tem clientes que procuram alongamento, tem bastante. Mas eu acho que tem público para todo mundo. Sim, é mais fácil. Eu posso indicar pessoas, né? Faz com a fulana, né? Então eu consigo focar somente no banho ali, né? Na esmaltação em gel. Acho que eu tenho 5 ou 7 clientes de alongamento que eu faço manutenção ainda, né? Eu sempre falo assim que, tipo, existe área para todo mundo, né? Tem gente que trabalha, né? Que nem a questão assim, só com sobrancelha, só com cílios, que vai envolve o rosto, né? Então tem gente que consegue dominar tudo, né? Fazer um monte de coisa junto só, mas... Às vezes não domina tudo, né? Isso é verdade. Cada um faz daquele jeito. Isso é verdade. E eu hoje sempre falo assim que até quando você vai... Se você tá com problema no coração, né? Você não vai procurar ali um clínico geral, né? Um clínico geral. Você vai em alguém que é especializado pro coração. Sim. Então eu sempre penso nisso, né? Tem cada os clientes já vêm mais direcionados também, né? Isso. Realmente quem quer alongamento procura aquela pessoa. Às vezes eu não insisto assim muito no cliente, se ele não quer, ele vem procurar o alongamento, né? Eu peço uma foto da unha natural, que eu sempre avalio. E então eu vejo que eu mais ou menos vai umas 3 vezes a unha dela já vai estar do jeito que ela quer. Às vezes tem pessoas que trabalham no hospital me procuram por conta da durabilidade, que não pode sair a pontinha. E o alongamento em si, ele não tem esse problema assim da esmaltação em gel em cima do alongamento, ele dura bem mais do que na unha natural. Mas só que às vezes elas podiam só um pouquinho de comprimento. E eu conversava assim, então vamos fazer o banho gel. Na segunda vez que tu vier vai estar o tamanho do alongamento que você queria, mas é questão de ter paciência. Aí fizeram, gostaram, e elas sempre, quando elas procuravam, né? Minha unha não cresce, minha unha é fraca, que isso e aquilo. E depois elas chegam na minha mesa, Vanessa, diminui, tá grande. Diminui, tá grande. Claro que se tirar a esmaltação em gel, o banho em gel, vai voltar a unha do mesmo jeito, vai quebrar do mesmo jeito como era antes. Se vai estar fraca, vai continuar fraca. Desde que, né, remova da forma correta. Eu nunca removo 100% do produto. Eu sempre deixo uns 10%, 15% na unha da cliente. Porque, tipo assim, é difícil você observar ali. Então, pra garantir, eu sempre deixo, né, um pouquinho ali pra, né, só lixo. Que vai saindo, que não vai interferir na vida da cliente. Não vai machucar. Não vai interferir, não vai ver, que é bem clarinho, né? Então, eu nunca removo 100%. Eu sempre deixo um pouquinho. Só que o que eu sempre falava para as clientes assim, vocês estão acostumadas com algo em cima que tá duro, que vocês podem bater, que não vai quebrar. E depois que vocês removem, se vocês quiserem aproveitar aquele tamanho ali, sem nada, e fazer o que vocês sempre fazem, vai quebrar. Né? E é bonito porque tá com o produto em cima, né? E é uma responsabilidade. Então, tanto quando se procura esmaltação e banho em gel, eu sempre falo bem assim, que tem que fazer as manutenções no prazo certo. E que quando surgir uma emergência, Vanessa, vou ter que viajar, tô sem dinheiro, né? Eu posso ficar mais de 30 dias, tranquilo, porque eu me garanto na técnica que eu trabalho. Então dura 30, 40 dias. Mas não recorrente, né? Não que seja esporádicas. Não que seja recorrente, porque eu sempre falo assim, não pode a fulana dura 20. Mas a minha dura só 15. Cada uma tem o seu dia a dia, cada uma tem o seu tipo de unha e o tipo que vai crescendo. Né? Então, dificilmente eu posto foto no Instagram dizendo fulana voltou com 30 dias, fulana voltou com 15, com 20, porque elas vão olhar e vão falar, por que a minha não dura 30? A gente vai se boicotando, né? Então, os clientes vão ver aquela unha que durou 30 dias, tá linda, maravilhosa, quero fazer. Aí, quando vê,
Dura 15. Não dura 15. Mas você falou que ia durar. Não, então assim, eu explico para cliente bem certinho, 15 até 30, né? No máximo 30 dias, né? E não fico publicando muito isso. Às vezes eu publico, mas eu coloco uma observação. Mas o cliente passa despercebido, ele não quer saber da observação, ele quer que dure igual aquele cliente ali, né? Mas assim, ele vai conversando. A gente vai conversando com a cliente até ela entender. E ela entende e fica tudo certo. Eu até ia te perguntar, né, o que mudou na tua forma de empreender, né, desde o teu início. Mas eu acho que é tudo coisas que tu já comentou, assim, né, de tu começou a aprender só pegando técnica, depois foi se aperfeiçoando, né. Eu acho que é importante a gente entender que tem esses passos para seguir, né, que a gente não chega abrindo as coisas e que tá dando certo, né. É uma trajetória. É uma trajetória. Então, quando as alunas perguntam para mim que querem fazer o curso, eu sempre falo, é questão de treinar. Eu ficava até 4, 5 horas da manhã treinando. A Vitória tinha o quê? Uns 11 mesinhos, um aninho mais ou menos. E eu tirava e colocava. Hoje não se vê, né? Quando se procura fazer um curso, elas treinaram na unha delas. Então já abri agenda, já saem atendendo gente. Sim. E nem daí, sabem fazer. e tipo, não treinaram, sabe? Não treinaram, tem que treinar, tira e coloca quantas for. E eu sempre falava, você pode até perder as unhas do dedo, né? Mas de tanto eu treinar em mim, sabe? Eu treinava, fazia, tirava foto, mostrava o que era, né? Então hoje claro que é mais fácil fazer na outra pessoa, mas a gente precisa treinar na gente pra gente sentir o peso da broca, pra que lado vai, precisa saber a visão do pincel, a força que você coloca em cima da broca. Então por isso que eu sempre treinava em mim, né? Sempre em mim. E na minha amiga, que depois que eu já treinei em mim, eu comecei a treinar nela, né? E a gente ia, sempre perguntava se estava doente, se não estava desconfortável, né? Então, eu sempre falo, se querem fazer um curso, treinem. Pode sim pegar modelos, mas modelos de confiança, que te conhece, que sabe que você está começando, entende? Então, se tu errar, né, tu vai buscar melhorar. Ó, hoje não ficou tão legal, mas na próxima eu vou tentar melhorar isso daí. Sempre, né, conversar, não só fazer e tchau, né? Então, querem fazer o curso, fazem, mas precisam treinar, não sair atendendo. E o que acontece? Não durou, aconteceu alguma coisa, não ficou igual que nem ficou no curso, se frustram e desistem. Entende? É assim. Só que nem eu falei, eu ficava até assim, meu marido até ligava comigo, Vanessa, meu Deus do céu, tem que dormir, já é 4, 5 horas da manhã, né? E eu ali chorava porque não ficava do jeito que eu queria, né? Persistência. Meu Deus, eu chorava demais de noite. E daí ele me acordava, vinha do meu lado e eu só dava mamar pra ela e lixava e olhava. E ainda assim, sabe? E continuava. Claro, eu não trabalhava, né? Eu tava 100% com a Vitória em casa, né? E deu bem na época de pandemia, assim, que eu me lembro. Então eu pensava assim, agora é pandemia, vou aproveitar que eu não tenho cliente, porque agora, depois daqui pra frente, eu vou ter cliente, vou aproveitar agora a treinar. Daí eu já tinha a possibilidade de ver no Instagram, videozinhos, olhava as lives, né? Comprava os cursinhos de 20, 30 pila. Meu, o que eu mais comprava esses cursos online. Né? Então, e fui indo assim, né? Ali, vendo videozinho, tirava, fazia de novo, daí não era aquele produto, tinha que comprar outro produto. E assim ia, mas eu treinava direto. Não desistia. Direto eu treinava. E tu falou, né, que tu se mudou assim algumas vezes de cidade. Como é que tu faz para conquistar novos clientes? Tipo, tu chegou aqui, tu não era conhecida. Em Esperança, a primeira coisa. Primeira Esperança, né? Tu foi pra Esperança, depois veio pra Três Passos. E tu não conhecia ninguém, as pessoas não te conheciam. Como que foi assim para tu ter uma clientela, para tu conquistar essas clientes? Sim. Então assim, vamos desde o começo, o que aconteceu nessas mudanças assim? Quando eu descobri que eu estava grávida da Vitória, eu trabalhava ainda no salão, né, junto com a Isana. Lá em Chapecó. Isso, E eu descobri que eu estava grávida. E como eu ainda estudava, eu estava fazendo o 2º ano. Cidade grande é difícil, Chapecó é enorme. Então eu tinha muita vergonha. Imagina eu ir pra escola com barrigão. Tinha muita vergonha. E eu já era casada já nessa época. E então eu pensei, não, vamos embora para Esperança do Sul, né? Lá todo mundo vai te respeitar, é uma cidade pequena, né? Então quando eu cheguei lá fui muito abraçada na escola, na Olavo Bilac ali.
Eu tava grávida, né? Tinha um pouco de vergonha, mas quando eu vi que tinha outra grávida lá, eu pensei, agora eu tô tudo certo, tudo certo. De menor grávida, né? Porque é difícil, né? As pessoas, tem gente que tem muito preconceito, né? Pensa, eu tinha julgamento, sim, né? Eu tinha 16 anos, né? Grávida, mas eu estudei e terminei, né? Então comecei ali, fazia umas unhas tradicionais, ainda porque eu sempre comecei com unha tradicional, né? Foi isso onde eu comecei, né? E fazia ali, né? Fazia uma sobrancelhinha que outra, né? Mas trabalhei bem pouco. Aí a gente resolveu ir embora pra Chapecó de novo. Em 2019 eu já tinha ganhado Vitória e tudo mais. Daí o que aconteceu? Deu a pandemia. Então quebrou nós, sabe? A gente saiu de uma realidade que pagava 350 pila de aluguel em Esperança do Sul pra ir pagar 800, 900 lá. E não tinha o que fazer. Tive que ficar. Aí fui. Fazendo, publicando. Aí teve uma época que eu fui morar com a minha avó, né? Não deu muito certo, né? Eu fazia. A minha casa era 3x2 ou 3x4, uma coisa assim. Era uma meia água. E eu tinha na cozinha mesmo, puxava a mesa e atendia ali. E foi. Aluguei uma outra casa, fiz de novo unha e decidimos de novo o quê? Voltar para Esperança do Sul. Vamos voltar. Voltemos para Esperança do Sul e confesso que eu fiquei com medo assim, porque eu já tinha um pouco mais de conhecimento, já tinha uma clientela enorme em Chapecó, né? E daí eu pensei, agora já que eu tô aqui, ninguém me conhece, eu vou fazer o meu nome, eu vou ser conhecida aqui na cidade. E muita gente assim falou, como é que não tem nem 4 mil habitantes, acho, Esperança do Sul, não sei se tem 4 mil habitantes, mas não vai dar certo, como é que você vai fazer das pessoas que trabalham no interior, quem é que vai querer, né? Eu falei, vou sim, fiz meu nome, atendia cerca de, acho que eu tinha umas 60 clientes mais ou menos, mas não eram clientes fixos, eram clientes que duravam 3 meses, né, iam, né, mas eu sempre tinha, e muita gente vinha daqui de Três Passos, né, pra fazer unha lá em Expansão, muita gente, até lá falava, meu Deus, a gente tem que passar aquelas curvas de esperança lá pra vir fazer unha contigo, vai morar pra Três Passos. E daí o que aconteceu? Eu pensei assim, não, mas não tô legal, longe da família, daí bateu a tristeza, bateu de novo ali, né, sozinha ali, tava ganhando ganhava super bem, montei um salãozinho embaixo do Banrisul, ali em Esperança do Sul, e loquemos de novo, voltar pra Chapecó. Sério, gente. É um vai e volta. Mas aqui é parente em Chapecó? É a minha família toda de lá. Ele já não. Mas ele tem a família dele aqui, em Esperança. Voltemos pra Chapecó de novo, não duremos nem 6 meses, eu acho, lá, porque aconteceu muitos episódios, assim, que traumatizou nós, assim, que traumatizou mesmo, sabe? E onde eu me afundei, né, de vez lá em Chapecó, e meu marido também, ele conseguiu serviço e tudo mais, eu tinha, assim, umas clientes lá, aconteceu muita coisa e eu não conseguia mais trabalhar como eu trabalhava, né? Então se a gente não tá bem, a gente não consegue entregar. Eu acho que eu tava ficando meio que depressiva, acho que não fala, né? Mas eu não queria aceitar, né? Então eu conseguia amizades, me ajudaram bastante. Então a Camila também, ela é uma influenciadora do lado de Chapecó também, ela me ajudou bastante, sabe? Publicar pra mim, me ajudar, mas não era aquilo que eu queria. Então eu falei assim pro meu marido, meu Deus, eu tô arrependida muito de ter vindo pra cá. Mas eu ia vir morar pra Três Passos, só que eu não achava casa pra alugar aqui na cidade. Então, antes de voltar pra Chapecó. E eu procurei. E pedi sinal pra Deus, né? E me ajude, por favor, né? A gente voltou pra lá. E daí um dia eu cheguei e falei pro meu marido assim, ele chegou do serviço, né? Ele tinha trocado de serviço pra entrar em outro. E eu naquele tempo tava dando bastante curso, né? Cursos bem baratos, assim, né? Porque eu na minha cabeça já tinha os planos já certos. Cheguei e falei pra ele assim, eu tô indo embora. Ele me olhou assim, pensa, fazia uma semana, nem isso ele começou a trabalhar. Eu falei, eu tô indo embora, eu não aguento mais, eu falei pra ele. Dele, tá, mas tu vai pra onde embora? Eu tô indo embora agora pra Três Passos.
Né? Então, já me conheciam tudo quando, né, morava em Esperança, né? Os clientes ficaram muito tristes de eu ter ido embora, né? Principalmente casa de 3 Passos. Falaram pra mim, vem uma vez por mês, porque não dá. Porque eu sei que eu vou começar a gostar de novo e vou querer voltar pra 3 Passos. Não, e agora eu vou ficar em Chapecó, né? Não, deu 7 meses ali, antes de 7 meses já. Deus te quis aqui, né? E eu falei, não, agora eu vou em 3 Passos aproveitar que agora eu já fiquei conhecida em Esperança, todo mundo me conhece. E as clientes de 3 Passos também já me conheciam. Então eu falei assim, não, agora eu vou voltar pra 3 Passos. E meu marido tinha recém começado a trabalhar no serviço novo. Ele ainda falou assim, eu vou junto. Eu falei, como assim? Falei, não tem como, né? Falei pra ele, eu vou lá, faço as minhas clientes, ganho dinheiro, guardo, e depois tu vai, tu fica aí. Não, a gente é um casal e vamos junto. E foi, junto com ele, e veio. Isso foi em fevereiro, por ali, a gente se organizou. Comecei a dar bastante curso, né? Pra juntar dinheiro, porque o frete era 1.500, né, pra cá, né, e todas as minhas coisas, né, lá também pagava aluguel, né, e não era feliz, gente, não era feliz, não é mais, sabe, eu tive muitos traumas também, né, que eu passei ali na cidade e tudo mais, acho que tudo também levou, né, a não querer mais morar pra lá, gosto de lá, mas pra ir pra voltar, já no mesmo dia, né, e daí resolvemos vir morar pra 3 Passos, consegui achar uma casinha pra alugar. E do que aconteceu? Eu sempre quis ter o segundo filho. Eu sempre quis ser mãe nova, sempre. Eu perdi a minha mãe, ela faleceu no dia 3. Na verdade, eu não convivi com ela, descobri ela há pouco tempo, assim. A minha avó até foi no conselho tutelar procurar ela, né? Então, quando acharam a minha mãe, né? Isso era no dia 13 de agosto de 2006, eu acho que era. E eu fiquei feliz que eu ia conhecer minha mãe, né, e tudo mais, né, eu lembrava, assim, algumas, né, às vezes episódios dela, cenas, mas não me criei com a minha mãe, né. Então, dia 13 de agosto, eles acharam minha mãe e tudo mais, fui junto, entrei no carro e tava indo em direção a ela, e no carro eles falaram bem assim, que encontraram minha mãe, mas encontraram ela morta, e que eu tava indo direto pro velório dela. E no dia 13 de agosto, ela morreu e no dia 5 de agosto fazia 7 anos. Então, muito perto. Isso lá em Chapecó. Então, por isso que talvez eu tive um sonho sempre de ser mãe nova, sabe? Porque pra curtir teus filhos. Pra curtir meus filhos, porque a minha mãe só teve eu, sabe? E eu queria muito ter filhos novos. Tanto se fosse depender de mim, se eu fosse tão fácil assim, né? Tão fértil assim. Eu acho que eu já tinha tido uns 5, né? Então eu tive a Vitória, veio no tempo certo, né, com 17 anos. Então eu tive ela, 17 para 18, né? E eu queria muito ter o segundo. E, gente, nessa função de mudança, não ter nenhuma casa fixa, como é que eu queria ter filho, né? As pessoas achavam a gente louca, né? Como é que eu ia ter filho? Meu Deus, vocês não têm nem casa, vocês estão pra lá e pra cá, se mudando, vocês não param em lugar nenhum. Mas eu queria ter o segundo filho. E o que aconteceu? Quando a gente decidiu ir embora ali, eu tava perdendo muito cabelo naquelas épocas, eu pensei, pode ser por conta do estresse, né? Dos cursos, rotina. Pensei, mas eu vou fazer um teste de gravidez. Tava grávida. E a mudança estava marcada para dia 8 de abril e eu descobri a gravidez dia 7 de abril. Tudo se encaixou. E eu falei, meu Deus, só que eu fiquei assustada também, porque como é que eu vou ajudar na mudança? Como é que eu vou começar numa cidade do zero, estando grávida? Daí eu pensei, meu Deus, agora ferrou, porque agora de vez que ou eu vou perder cliente ou ninguém vai querer vir, porque gravidez, eu não sei como é que vai ser essa gravidez, né? E começar do zero na cidade. Daí tanto que falei assim, eu preciso de ajudante, porque eu descobri que eu tô grávida agora, eu não posso carregar peso, eu não sei como é que vai ser essa gestação. A gente se mudou no dia 8 de abril, fiz o teste de sangue para ter certeza, e tava gravidíssima. E tanto que eu fiquei muito assustada, né, perdendo cabelo, isso e aquilo, mas eu queria essa gravidez, né. Mas confesso que na hora que eu descobri essa gravidez, a gente ficou assim, assustou, agora, né. Daí eu tinha um pouco de medo, né, de contar que eu estava grávida, de assustar essas clientes agora que eu ia pegar em 3 Passos, né. Então, graças a Deus, assim, todas que eram minhas clientes voltaram, né, e só que foi difícil porque eu passei muito mal até o 6º mês de gestação. Meu Deus! Só que as minhas clientes eram sempre depois das 18 horas.
Então, dava certinho. Eu ficava o dia inteiro morrendo no sofá, meu marido trabalhando, eu com a Vitória. E daí 6 horas eu tava pleníssima. Não ficava com ânsia, nada, nem dos produtos. Graças a Deus, focava e trabalhava. E foi indo assim. E foi indo assim, e foi indo assim. E daí as pessoas queriam saber que dia que eu ia ganhar o neném. E era que? Em dezembro. Bem no fluxo. Na época que todo mundo quer. E eu não falava. Eu sempre falava, não, o Victor vai vir antes do tempo. Ele vai vir antes do tempo, não se preocupe que Natal novo vocês vão estar de unha. Mas será, Vanessa, você não sabe o que tu vai querer? Eu falei assim, não, eu quero parto. Eu vou ter parto. Porque eu tive cesárea na Vitória, né? E então eu falei assim, eu quero ter parto. Eu vou contratar uma doula, eu vou dar um jeito. Essa criança vai nascer do parto normal. E pra mim foi questão assim de precisão mesmo ter o parto normal. Porque por questão de tu já tá melhor recuperada, né? Errado eu pensar nisso, porque a gente precisa cuidar da nossa saúde primeiro em primeiro lugar. Só que pense bem... Mas é a natureza da mulher também, né? Sim, só que pense bem, tipo, eu precisava trabalhar. Querendo ou não, eu ganhava mais que o meu marido. E tinha mais um pra sustentar, né? Mais tava chegando mais um. Entende? Então eu ganhava muito mais que o meu marido. Como é que eu ia depender do salário do meu marido? A gente ia passar fome, a gente ia morar na rua. Sim. Porque não dá. De aluguel, o salário dele não dava certo. Então eu foquei, me cuidava, atendia as clientes, né? Sempre tinha uma folguinha ou outra para não sobrecarregar tanto também, né? Porque eu não queria que o Victor nascesse prematuro. Deus, o livro passar numa UTI, alguma coisa, como é que a gente vai fazer, né? E o Victor nasceu no tempo certo. Então, o Victor nasceu dia 7 de dezembro, né, do ano passado. E, inclusive, nesse meu tempo ali, minha mãe, ela fazia aniversário no dia 6 de dezembro. Bem pertinho. Sim, e daí eu falei, nossa, um presentão pra mim, né? E ele nasceu de parto normal, deu tudo certo, contratei uma doula. Podendo acontecer, né? Contratei uma doula, muita gente me assustava, porque se você teve uma cesárea, você vai ter de novo, né? Então eu falava, não, se Deus quiser, eu vou ter parto normal e vai dar tudo certo. E foi uma maravilha, eu fui pro hospital com 7 para 8 centímetros de dilatação já, e tive ele em 1 hora e pouquinho, sabe? Já tava pronta. Já tava pronta, e isso, né, no dia 7. Ele nasceu, eu já tava fazendo stories, né? Gente, não, louca, sabe? E ele nasceu ali na maca, ali no hospital, e eu fazendo stories, né? Ele tinha nascido, eu fiz um grupo para as clientes, coloquei todas elas, avisei que eu tinha ganhado o Victor, que eu ia dar uma atenção para ele agora, e conforme tudo dependesse, eu ia voltar a atender. Sim. E pasmem, voltei a atender com 5 dias pós-parto. Olha só. Deixou ninguém na mão. Não deixei ninguém na mão. Todas ficaram com unha bonita pro Natal, Ano Novo. Deu tudo certo. Claro que teve algumas clientes assim que eu acho que Teve tem que remanejar, e tem umas assim que eu perdi porque não entenderam, né? Foram assim, tem pessoas que marcam a vida da gente, né? Que eu chorei bastante, tanto que eu tava ali no processo de trabalho de parto em casa, recebi uma mensagem assim de um cliente que me deixou muito triste, né? Por não entender esse momento. Não tem como a gente saber a hora que a gente vai ganhar. Sim. Tanto que eu atendi a minha cliente com contração na quarta, quinta-feira, atendi ela para não deixar ela na mão, ajudei ela, porque a unha dela tava precária, coitada. E eu com contração ali. E tanto que eu ganhei no sábado. Então eu atendi quarta e quinta normal ali para ajudar aquela cliente que precisava muito, a unha dela precisava mesmo. E com contração eu parava e respirava fundo e voltava. E ele nasceu no sábado, né? Então eu fiz de tudo. Mas né? tu nem perdeu essa cliente, tu se livrou. Isso é verdade. Tá? Porque ela não pode aceitar o momento teve que tu tá clientes, passando. teve ela não clientes merece. Isso é verdade. Tipo, falou um monte de coisa pra mim, sabe? E eu fiquei chocada porque, assim, é complicado, assim, as pessoas entenderem o lado da gente, eles nunca vão entender o lado da gente, né? Então eu tava com contração e daí minha doula falava, Vanessa, não pega teu celular, não vê, você precisa estar focada ali, por causa que tem que liberar ali ocitocina e tudo mais, você não pode se estressar com isso, né? Então teve um monte de cliente assim que não respeitava esse momento, sabe?
E fiquei triste, mas é que nem tu falou, né? Se livrou, né? Sim. Então a gente tem clientes, né, para tudo, mas também a gente não é obrigada a aceitar tudo, né? Porque a gente tem que estar bem para atender o cliente, né? Não só por conta do dinheiro, né? Então eu hoje priorizo estar bem com o cliente, ter clientes boas, fixas, né? Porque nem tudo, né, é o dinheiro, né? Eles falam assim, tem que atender, tem que ganhar dinheiro, né? Não, eu não faço isso, eu não consigo ser assim. Então ali foi bem difícil, né? Por conta que teve esses episódios de clientes não terem entendido esse processo, mas deu tudo certo, ganhei ele, né? Consegui novos clientes, perdi essas, mas consegui novas clientes. Mas foi bem difícil, sabe? Eu queria poder conversar, mas entender, né? Por que ser assim com a gente, né? Mas é complicado. Fala mais dela do que de você. Não pega pro coração. Isso é verdade. Mas, meu Deus, eu fiquei muito feliz. Tem que pensar que foi livramento. Isso é verdade. Eu pensei, depois tudo passou, que ali os hormônios, a gente fica na flor da pele, né? Na gestação. Meu Deus do céu. E depois que tudo isso passou, eu pensei, nossa, cara, ainda bem, sabe? Que não peguei esse pepino pra mim, né? Mas foi bem complicado, mas também me livrei e só veio o cliente. Mas eu acho que a gente tem que focar nessas partes que a gente vê que são boas, né? Como tu disse, tem vários clientes que valorizam ainda, né? Que são tuas fiéis clientes, né? E o que te inspira, assim, a continuar, né? Se aperfeiçoando, eu acho que é isso que tem que instigar, né? A gente a pensar e continuar, né? O que te inspira, assim, a continuar se aperfeiçoando e entregar esses resultados. Então, assim, o que motiva eu continuar é ver o sorriso das minhas clientes falar assim, meu Deus, Vanessa, eu não durava 3 meses com uma manicure. Eu ficava em galho com manicure, porque sempre era problema da minha unha, porque descolava, porque não durava, porque você que não cuida, né? E depois que eu tô com você, eu já tô há mais de 1 ano com você, Vanessa, minhas unhas estão maravilhosas. Eu nunca tive a unha desse jeito. Então eu pensei, é aí que eu tenho que ficar. Eu tenho que continuar nisso, né? Ver o sorriso delas, né? Com as unhas grandes, bonitas dela, né? Tanto que elas chegam no lugar e falam, é alongamento, não, é minha unha, é minha unha, né? Com essa técnica que eu faço, que elas gostam, né? Que tem esse cuidado da unha natural, né? Às vezes chegam em cotoquinhas lá e tão enormes, né? Então tem algumas clientes que nem estavam com alongamento, algumas querem tirar até pra ficar com a unha natural. E eu super concordo, mas eu não fico incentivando se a pessoa não quer. Se ela quer continuar com a manutenção do alongamento dela, ela continua. Mas só de ver a felicidade das minhas clientes que querem ter a unha natural, né? Então isso me motiva a continuar ali, né? Tô mudando sempre de produtos, agora consegui chegar num produto que eu realmente gostei. Que nem eu falei assim, eu também lá no começo tinha clientes que ficavam 3 meses só, depois começava a dar problema, afinar a unha, descolar. E daí eu ficava pensando, no mínimo a cliente se acostumou ali com a unha e não tá mais cuidando, mas não é, porque o produto ele não aguentava certos tipos de unha, né? E hoje as clientes, eu fico incrédula também. 1 ano e meio com o produto na unha e com as unhas assim só crescendo, e não tem mais aquele problema, né, de ficar descolando toda vez da unha, sabe? Legal. Porque eu ficava triste, porque dava 3 meses a cliente ficava e depois... Sim, a gente também quer que dura, né, como a cliente quer, a gente também quer que aquilo porque assim que acontece, quanto mais dura o produto na unha da cliente, mais você tem espaço para ter outras clientes, entendeu? Sim. Porque começa a dar muito problema, como é que tu vai pegar cliente nova? Entende? Para dar problema também, daqui 3 meses pode dar problema também, né? Então eu quis estudar, ir atrás, conhecendo e entendendo que cada unha tem o seu tipo de durabilidade. Entende? Tinha clientes que durava 30 dias, 40 dias, né? Então, como tem aquelas clientes que duram 15, mas que 15 não dá, e tem que respeitar isso, elas respeitam, elas fazem, né? Tem até clientes que procuram fazer a cada 15 dias porque acham melhor, né? E tá tudo bem, né? Mas de ver a felicidade delas querendo ter a unha natural delas, ter clientes que pararam com o vício de roer unhas também por conta disso, né? Então, de estar protegendo ali, às vezes elas chamam, Vanessa, mas minha unha tá muito curta, será que vai dar certo? Dá sim. Dá sim, pode vir aqui que vai ficar bonita, confia. E, meu Deus, e elas falam, verdade, Vanessa, né? Tá enorme minha unha, essa aqui é minha unha mesmo, né? E eu
falava assim, é a tua unha mesmo. Eu sempre falava, naquela época tu queria colocar alongamento, né? Mas claro, só que tem clientes assim que hoje em mesa, eu sou bem verdadeira com todas, né? Sou bem verdadeira mesmo, que eu falo assim, às vezes elas falam, Vanessa, será que ficaria bom um banho em gel, a esmaltação em gel na minha unha, né? E daí eu falo assim, ó, seguinte, a tua unha ela cresce muito para baixo. Pode sim ter, mas não vai ficar bonito, né? Elegante assim, né? Vai crescer e vai começar a ficar mais, né? Cair para baixo, né? Então vamos permanecer com o alongamento que vai ficar mais melhor para ti, né? Então tem unhas que não é uma unha bonita. Eu, por exemplo, a minha unha não gosto muito, né? Cada unha tem um estilo, e tem clientes que não gostam da unha natural. Tá tudo bem, eu não insisto, eu fico com a manutenção do alongamento dela. Mas tem clientes que, não, vamos tirar, vamos fazer o banho. Fazem o banho e falam assim, nossa, como tá linda, achei que não ia ficar assim, né? Porque tirar da cutícula ali, ela dá seu valor, né? Então fica maravilhosa. E elas ficam felizes. E agora as maridas me chamam, Vanessa, eu quero ter meu unha natural, quero fazer qual é a técnica que tu trabalha. Eu explico, né? Avalio a unha, né? Peço foto, né? Pra não ter surpresas na hora do atendimento, né? Então sempre vou avaliando. Mas assim, só de vê-las felizes assim comigo há 1 ano e meio desde que eu tô aqui com a unha natural. Isso eu acho que é sobre isso, né? Empreender também é ter essa conversa, essa troca, né? Que faz também a fidelização e a gente entender sobre as pessoas também que estão conosco, né? Tipo, porque tratar uma unha é também, né? É tratar alguma parte do corpo da pessoa. Então, só nem o vício de roer unhas. Eu hoje não posso mentir, tá? Porque eu parei de roer unhas faz 2 meses. Eu era bem ao contrário, né? Então hoje eu tô cuidando da minha unha natural. Tanto que as minhas clientes chegam ali, Vanessa, como é que tá tua unha? Não roeu, né? Não ruim. Tá inteirássima, né? Só não consegui fazer essa semana por esses episódios que eu tive, por conta do desmame do Victor, né? Fiquei focada 100% nos atendimentos. Mas assim, eu parei. Uma, porque eu sempre, né, meus clientes me viam assim, elas olhavam pela luva, tu rói unha? Então, mas isso é manicure, como é que tu pode, né? E daí eu pensava, meu Deus, meus trabalhos são maravilhosos, por que eu tenho que estar com a unha desse jeito? E as pessoas olhavam pra mim assim, não acreditavam muito, sabe? Passavam um ar assim de, sabe, duvido que sabe fazer uma unha, né? De vez eu sempre tinha que estar com a foto pra mostrar, né? Daí elas olhavam pra mim, a unha olhava pra que eu fazia, pensava, meu Deus. Então eu parei também, né, por conta disso, de ter, né, ali pra cliente, passar isso pra cliente, né? E outra que a minha filha de 6 anos estava roendo unha. Então, falei, não, parei. Parou. Acabou. Uma pouca de uma vergonha eu estar roendo unha. Eu preciso ser exemplo para as minhas clientes, né? Então foi difícil, gente. Foi. Meu Deus do céu. Imagina, era na carne, né? Eu usava luva direto, né? Sempre gostei. Então, mas assim, agora vazei pelas luvas. Eu vi que a tua unha tá bonita, tá grande, né? Falei assim, parei de novo agora. Que orgulho, sabe? Só de ver as felicidades das minhas clientes, sabe? Ver que eu parei também, né? Porque, né, eu falei assim, tem clientes que ruíam unha também. E eu comecei a cuidar e pra fazer esmaltação em gel. E pensa, né? A pessoa me chamar, oi, tudo bem? Gostaria de fazer uma esmaltação em gel, só que a minha unha tá ruída. Que exemplo que eu tinha pra dar? Eu falava pra pessoa que ia dar certo, mas olha a minha como é que tava, né? Daí, agora eu falei assim, não, parou com isso. Vamos ser exemplo. E Vanessa, eu vi que tu recentemente se mudou, né? Você atendia antes na tua casa, agora tu abriu um espaço. Como que tu faz assim, para conciliar a vida empreendedora, a maternidade? Então, assim, o que aconteceu? Quando eu estava atendendo em casa, ainda por conta só da gestação, né? De ter o Victor ali perto, né? E eu queria muito ter um espaço para mim, mas ao mesmo tempo eu estava acomodada demais. Pensava, para que eu vou ter um espaço, né? Para mim, vou alugar uma casa maior, vou pagar, né? Uma casa bem mais maior e vou ter o meu espaço na casa também, que se eu posso sair eu vou ali. Só que eu estava pensando, analisando, eu estava me acomodando muito, né? Então eu ficava muito para baixo, atendia às vezes de qualquer jeito a cliente, sabe? E criança em redor. E uma coisa que é bem verdade, às vezes assim, tu vai em salões e tudo mais, a gente não quer que o cliente traz criança junto, né? Porque a gente não consegue trabalhar ali, a cliente não fica à vontade, a gente não fica à vontade também.
E por que as clientes eram obrigadas a ficar com as minhas crianças ali, sabe? Então, assim, tinha momentos que eu precisava, era questão de necessidade mesmo, mas depois eu foquei, por que as minhas clientes precisam passar por isso? Às vezes as minhas clientes não estão legal, e eu tava com um nenê, em questão, entrava um, saía outro. Meu marido chegava em casa do serviço, ele não passava, ele só pegava o nenê e sentava na sala. Não ia no banheiro, não ia nada, ficava do jeito que ele saía do serviço. E isso estava me estressando demais. Assim, meu Deus, eu tô tirando a privacidade do meu marido. Então, até a questão do relacionamento não tava legal, porque então eu sou uma pessoa que eu sugo muito a energia das pessoas. Então, eu tenho esse certo problema, eu consigo sentir o que a pessoa tá ali no momento, então isso me fazia muito mal, né? Eu tava dentro de casa, então a questão do relacionamento também não tava mais ajudando. A minha filha tava ficando muito teimosa. Então eu falei assim, chega, parou, né? Eu vou alugar uma sala, vou tentar achar atrás uma sala. Ai, mas não dá, como é que tu vai fazer? Vamos fazer com 2 aluguel, né? Se não, eu vou alugar uma sala e eu vou fazer o meu cantinho, não vou mudar o jeito de eu ser, vou ser eu mesma, mas eu quero ser uma outra Vanessa, sabe? Tipo assim, eu tô cansada de sair de casa, eu tô cansada disso, sabe? Que nem, às vezes, quando eu chegava clientes com criança, né? Naquela época, quando eu começava, a gente não gostava muito que a cliente trazia criança junto, porque ele ficava mexendo, né? Mas e por que as minhas clientes têm que, sabe, estar obrigada comigo ali com criança a vida inteira? Eu vou ficar a vida inteira assim? Uma coisa é você começar ali, né? As alunas que querem hoje em dia fazer curso, começar com o que tem, né? E crescer. Entender o momento de entender dar esse passo, né? Mas não, assim, começar e ficar ali, entende? No comodismo, né? Então, que eu falei, não sou hipócrita, porque eu também comecei ali em casa, mas eu queria o quê? Sair de casa, crescer, não ficar acomodada ali onde eu tava, né? Não tava me fazendo bem, não tava de jeito nenhum, sabe? E eu trabalhei com o Victor até os 6 meses de idade com ele. A Vitória dormia até as 11, né? Então não me incomodava, dava tudo certo, né? Então ela ia para a escola de tarde e eu atendi com ele até os 6 meses, né? Até os 6 meses ali dentro de casa e depois prossegui, né? Trabalhando nesse novo local ali, que foi só sucesso, né? E hoje... Os clientes gostaram? Os clientes gostaram demais. Só de poder usar um salto, alguma coisa, porque em casa eu tava de chinelo, de qualquer jeito, né? E até meu marido falava, meu Deus, pra que tanto calçado se tu nem usa? Agora eu posso usar, né? Agora eu uso. Né? Hoje já ele não trabalha mais, hoje a gente trabalha junto. Que legal. Então ele fica com o Victor, leva a Vitória, enfim, faz as coisas dele. E ele também já tá no negócio dele, né? Ele tem um espaço embaixo da nossa casa onde ele tá lidando com as coisas, né? Então ele tem o negócio dele, eu tenho o meu, né? E temos esse... Tudo consegue se ajudar. Tudo flui. É uma maravilha. Que bom. Agora só foi, sabe? Sim. E muita gente assim jogou, né? Meu, como é que vocês vão fazer agora com 2 aluguéis? Uma sala e a casa. A gente vai fazer dar certo. Não vai fazer certo. Sempre É só vocês que sabem. Então, assim, eu sempre falava assim, eu vou ter minha sala, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter aquilo. E sempre deu certo. Então, eu já me imaginava lá na frente, né? Então, quando a gente ia passear pra Esperança, eu tinha minha salinha lá, minha filha falava, mãe, é o teu salãozinho. E eu pensava, poxa, eu tinha tudo, né? Fui embora, né? E voltei pra quê, né? E agora eu tenho meu estúdio lá, as minhas realizada, sabe? Eu acho que é a importância de pensar positivo, né? Mentalizar e vocês também unidos, né? Conseguir conquistar tudo isso. A Então gente dá quer crescer, certo. Empreendedor, a gente quer crescer. Né? Tu quer trabalhar por conta própria, tu quer o quê? Ter dinheiro, né? Tá livre ali, mas você precisa crescer, né? Pra então, se você quer ter mais clientes, ganhar mais, tu tem que crescer. E como é que eu vou trabalhar por conta e vou ficar por essa mesma, ficar em casa, tá bem, tô tranquila? Tá, mas que graça. Então eu vou e assino a carteira e vou trabalhar de carteira assinada até meu salário. Então, se eu vou ficar do mesmo jeito que eu tá ganhando a mesma coisa, né? Então, empreender é querer crescer. Eu quero crescer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser conhecida, né? Então, não quero ficar acomodada em casa, entendeu? E falei, não, vou alugar a sala. E tanto que as minhas clientes ficaram assustadérrimas porque elas não sabiam. Eu aluguei a sala, fiquei quietinha e falei, eu vou inaugurar dia 1º de agosto. Entrei dia 1º de agosto, dia 5 de agosto eu fazia aniversário. Eu falei, eu vou comemorei tudo junto. Então foi uma maravilha.
E tem uns outros projetos de agora em mente também, né? E estamos ainda estudando, né? Agora eu voltei com os cursos, agora eu posso dar os cursos para as minhas alunas, porque eu não fazia o curso em casa ali, né? Com aquele tendel todo, eu ficava louca, né? Claro que tinha clientes, né, que já era mais da casa, né? Então elas não se importavam, né? Mas quando era cliente nova, eu não tava pegando mais por conta de vergonha, como é que o cliente ali, uma criancinha nos pés ali, a outra chega na escola, que, claro, a gente tem que ser o que é, né? Mas as clientes, assim, logo de primeira, né, eu pensava, meu Deus, né? Tanto que daí a minha comadre me ajudava, ela levava o Victor, né, falou assim, eu tenho uma cliente nova, né, eu preciso respeitar esse tempo dela, então eu não sei como é que é essa cliente, se ela tá bem ou não tá, né? Então eu preciso que tu fica com o Victor, ela me ajudava bastante. Daí eu conseguia pegar uma cliente nova, né? Mas hoje já abri agenda para cliente nova, tanto que eu já fechei de novo, que eu não consigo mais, né? Que então legal. Eu tenho cerca de mais de 80 clientes fixas, eu tenho. Então, 80 clientes fixas de mão. Né? Então tem algumas que eu faço pé em gel também. Então chega quase a 100 clientes fixas por mês. Todas estão fixas. E é o público que eu quero. Eu não quero clientes para... Eu sempre disse que não vim mais rotativo. Eu quero clientes fixas, né? Tanto que agora uma conexão. Tanto que agora em outubro eu vou ver o que eu consigo pegar e vou voltar só de novo pegar clientes novas só em fevereiro. Porque dezembro eu preciso priorizar as minhas que estão comigo. Então eu sempre priorizo as minhas. Sempre foi as minhas clientes. Então, assim, eu não sou de postar promoção, essas coisas, porque eu preciso valorizar as que estão comigo, elas que vão indicar para os outros clientes. Então, assim, boca a boca. O meu público não é ficar fazendo promoção para clientes novas, vem fulano, isso que... Não, o público meu ali é tratar bem as minhas clientes, porque é elas que vão trazer clientes para mim. Então, sempre priorizei as minhas clientes, mas antigamente eu não priorizava as minhas clientes. Eu sempre queria depois do jogo vai aprendendo, né, com o tempo. A gente vai aprendendo e nichando. Aprendi muito e falava, não, é aí que eu tava errando. Eu preciso priorizar as minhas clientes, né? Cuidar bem delas, que é elas que vão trazer pra mim. E foi, meu Deus, eu falava com meus clientes, não me indiquem, por favor. Não, eu tirei meu número do Instagram, porque era direto, gente chamando direto. Dá um tempo. Eu falei assim, não me indiquem, por favor, que eu tô cheia. Mas é assim, graças a Deus a elas, eternamente a elas, tudo. Vanessa, que lindo essa tua história, ficamos até emocionadas aqui também, né, contigo. Um prazer ter te recebido, ter escutado um pouco da tua trajetória tão nova, né, mas dá pra ver que é tão sábia também, já é mãe, tem uma cabeça diferente. A gente quer te agradecer imensamente por esse tempo, tudo tirado, ter vindo aqui trocar essa experiência com nós. Muito obrigada, eu que tô, feliz, né, um pouquinho vocês me conhecerem, né, um pouquinho dessa trajetória que não foi bem assim, teve seus motivos, né, também que vim pra cá, voltei pra lá. E tô muito feliz de estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. Obrigada, foi um prazer te receber aqui. Tenho certeza que, né, muita gente vai se conectar também com a tua história e ter um gás aí pra saber que dá certo. Dá certo. Tchau.